Talvez você esteja tentando descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E essa é uma pergunta muito comum. Com quem eu devo me casar? Onde eu devo trabalhar? Onde eu devo morar? Qual escola escolher para os meus filhos? São perguntas legítimas, importantes e que costumam gerar muita ansiedade. O problema começa quando a nossa vida passa a girar em torno de descobrir respostas pontuais, como se a vontade de Deus fosse apenas uma série de decisões específicas que precisam ser reveladas uma a uma. Quando vivemos assim, acabamos presos em um ciclo de medo, insegurança e expectativa frustrada, porque nem sempre essas respostas vêm da forma como esperamos. E talvez o maior erro esteja aqui: tratar a vontade de Deus como algo que precisa ser descoberto, quando, na verdade, ela precisa ser vivida. Muitas vezes lidamos com a vontade de Deus como se fosse um mapa do tesouro, como se Deus tivesse escondido pistas e a nossa missão fosse encontrá-las para não errar o caminho. E isso gera uma tensão enorme, porque parece que qualquer escolha errada pode nos tirar do plano de Deus para sempre. Mas a Bíblia não apresenta a vontade de Deus dessa forma. Tudo o que precisamos saber para viver de maneira agradável ao Senhor já foi revelado na palavra. O problema é que, mesmo tendo isso em mãos, continuamos buscando sinais, confirmações e direções específicas para cada detalhe da vida. Isso acontece por vários motivos. Um deles é a cultura em que vivemos. Uma cultura que valoriza sinais, experiências extraordinárias e respostas imediatas. Como se Deus só falasse através de eventos grandiosos e não através de uma vida moldada dia após dia pela palavra. Outro motivo é o medo. Medo de errar. Medo de tomar decisões e precisar lidar com consequências difíceis. Medo de escolher algo que não seja perfeito. Então, buscamos uma vontade oculta de Deus como uma garantia de que nada dará errado. Às vezes tratamos a vontade de Deus quase como um horóscopo cristão. Algo que precisa nos dizer exatamente o que fazer, quando fazer e como tudo vai terminar. Mas esse tipo de postura revela mais insegurança do que fé. O nosso chamado não é descobrir a vontade de Deus, mas viver a vontade de Deus. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando tentamos descobrir a vontade de Deus, estamos focados em decisões pontuais. Quando vivemos a vontade de Deus, estamos focados em uma maneira de viver que agrada ao Senhor em todos os momentos, inclusive agora, neste exato instante. Quanto mais ficamos presos tentando descobrir a vontade de Deus para o futuro, menos atentos ficamos à vontade de Deus para o presente. E isso é perigoso. Porque o jogo de tentar descobrir o amanhã muitas vezes nos afasta da obediência hoje. A vontade de Deus não é um mistério escondido, ela é um caminho revelado. E esse caminho envolve algumas coisas muito claras. A primeira delas são as prioridades. Viver a vontade de Deus exige prioridades alinhadas com o Senhor. Não adianta buscar a vontade de Deus para decisões importantes se Deus não ocupa o centro da vida. É possível, por exemplo, casar com alguém que ama a Deus, mas depois viver um casamento onde o Senhor não é prioridade. Nesse caso, a escolha até pode ter sido boa, mas a maneira de viver não está alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus começa quando Ele é o Senhor da nossa agenda, do nosso tempo, das nossas escolhas. Prioridades desordenadas sempre nos afastam de viver de maneira agradável ao Senhor. O segundo ponto é a obediência. A Bíblia é muito clara quando diz que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Não existe como viver a vontade de Deus em desobediência consciente. Isso não significa perfeição, todos erramos, mas significa um coração disposto a ajustar o caminho, a se arrepender, a obedecer novamente. A vontade de Deus não se vive sem obediência àquilo que Ele já revelou. O terceiro ponto é o crescimento em santidade. A vontade de Deus para nós é que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo.
Esse é o alvo do discípulo. Não é apenas fazer escolhas certas, mas se tornar uma pessoa transformada. A Bíblia nos chama à santidade de maneira muito direta. Não existe viver a vontade de Deus enquanto escolhemos viver de forma contrária ao caráter de Deus. Não faz sentido buscar direção divina para decisões externas enquanto ignoramos o chamado à santidade no interior. Outro ponto essencial é a dependência de Deus. Viver a vontade de Deus não é viver confiando apenas na própria capacidade. É reconhecer diariamente que precisamos do Senhor. Quando esquecemos disso, começamos a confiar excessivamente em nós mesmos ou em outras pessoas. Dependência de Deus não anula a responsabilidade. Pelo contrário, ela nos permite tomar decisões com sabedoria, trabalhar, planejar, agir, mas com o coração descansado em quem realmente sustenta todas as coisas. Também é fundamental entender que viver a vontade de Deus tem mais a ver com quem estamos nos tornando do que com onde estamos chegando. Mais importante do que onde você mora, onde trabalha ou com quem se casa, é o tipo de pessoa que você está se tornando no processo. As disciplinas espirituais existem exatamente para isso: oração, leitura da palavra, comunhão, jejum. Não como um checklist religioso, mas como meios pelos quais Deus nos transforma. Por fim, viver a vontade de Deus envolve buscar primeiro o reino de Deus. Quando o foco da vida está apenas no eu, todas as decisões giram em torno do próprio conforto, sucesso e realização pessoal. Mas quando o reino de Deus ocupa o centro, as perguntas mudam. Passamos a perguntar como nosso trabalho pode glorificar a Deus, como nosso casamento pode refletir Cristo, como nossas escolhas impactam a eternidade. E, quando isso acontece, nos tornamos muito mais sensíveis à vontade de Deus no dia a dia. A solução para grande parte da nossa ansiedade não está em descobrir respostas escondidas, mas em viver com fidelidade aquilo que já foi revelado. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais naturalmente passamos a viver a vontade de Deus. Porque viver a vontade de Deus não é encontrar um caminho secreto. É caminhar todos os dias com o coração alinhado com Ele.